Nesse vídeo eu quero falar com você, colega advogado. Sei que você deve estar se perguntando se a Lei Geral de Proteção de Dados é para você e de qual forma você vai conseguir monetizar com essa lei, de qual forma você vai conseguir trazer clientela para dentro do seu escritório com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então nesse vídeo eu vou falar para você as 3 principais formas de como você vai fazer para trazer clientes a partir de agora para dentro do seu negócio com a Lei Geral de Proteção de Dados. Olá, meu nome é Cleuton Mendes, eu sou advogado, muitos de vocês já me conhecem aqui da minha rede social, eu falo muito em proteção de dados, e eu resolvi fazer esse vídeo especialmente para você, advogado, para tratar de um assunto do qual eu sou muito perguntado. Se a Lei Geral de Proteção de Dados, se é possível fazer dinheiro, se é possível você trazer clientes para o seu escritório com a Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agora, e quem é que vai conseguir fazer isso? Se só escritórios maiores, se só clientes do porte de Google, Apple, empresas de tecnologia, e eu já vou começar te dizendo que não, que existem 3 grandes formas de você trazer clientes para dentro do seu escritório de qualquer segmento ou porte. Eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. Para começar, eu preciso que você entenda o contexto da lei. Eu quero começar te dizendo que o mercado, que o nicho que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer é um oceano azul de oportunidades. É um mercado maior que o próprio CDC trouxe para a gente desde os anos 90 até agora. Ou seja você, advogado do segmento que for, a gente não ignora um cliente que chega da área de consumidor com uma ação de indenização por dano moral de extravio de bagagem, de negativação indevida, por exemplo. O mesmo vai acontecer com a LGPD. Então a primeira grande forma que pouca gente está falando é que vai ser muito relevante, principalmente para advogados em início de carreira, para advogados que têm pequeno ou médio porte, escritório de pequeno ou médio porte, é atuar no contencioso, porque a quantidade de ações que vão surgir por conta das empresas não estarem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente sabe que as penalidades são gigantescas, porque são de multas milionárias, a impossibilidade de coleta de dados, ou ainda que o juiz não aplique a LGPD, ele pode aplicar indenizações por danos morais, porque entenda, se a gente estiver falando de um vazamento de prontuário médico, um vazamento de alguma informação que acontece demais, e até sobre vazamento de informações eu vou colocar para vocês quando é que acontece o vazamento de dados aqui nos comentários do YouTube ou aqui do Instagram, e aí vocês vão ver que isso é mais comum do que se imagina. Um vazamento de dados às vezes acontece porque você colocou o seu computador para alguém formatar e ele pegou todo esse banco de dados e de alguma forma perdeu ou de má fé acabou compartilhando. E quando o vazamento de dados também acontece, isso ocorre de diversas formas e ocorre em grandes quantidades. Então, por exemplo, dificilmente um hospital deixa vazar um prontuário. Às vezes ele deixa vazar o prontuário do banco de dados dele inteiro. Um tempo atrás tiveram diversas notícias da Unimed que expôs o dado de diversos pacientes, mais de milhões de pacientes. Dados sensíveis, informações extremamente sigilosas que violam a privacidade das pessoas. Você imagina numa ação dessa que vazaram dados de 1.000 pessoas e o juiz deu uma indenização de apenas R$1.000. A gente está falando de uma ação coletiva de R$1 milhão. Então você compreende o tamanho do mercado? Eu estou te falando de um exemplo de diversas, centenas de exemplos que dá para você utilizar, não só com o vazamento de dados, mas também com a inadequação das empresas a essa lei. A grande questão é que como a fiscalização no Brasil ela é concorrente, ou seja, não só a tal da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai poder fiscalizar, mas também como Ministério Público, PROCON, nós advogados vamos poder ingressar com essas ações. O mercado de contencioso, por conta de dados não tratados de forma inadequada e as consequências disso, é gigantesca. Então se você hoje é um pequeno escritório e já consegue entrar com ações contra Facebook, Google, companhias aéreas, bancos, e você não se intimida com isso, você também não vai se intimidar em entrar com ações contra empresas de tecnologia ou grandes corporações por conta desse tratamento inadequado. O segundo grande mercado é, sem dúvida nenhuma, também o mercado de compliance. E aí você vai falar comigo, olha aí, Cleuton, mas agora o mercado de compliance é mais para as grandes empresas. Eu só vou conseguir fechar um compliance se for para fechar para uma grande empresa, porque dá muito trabalho, uma empresa pequena não vai querer fazer isso. Bom, se a empresa é pequena, se você não conseguir vender o compliance para essa empresa, você certamente vai acabar sendo um advogado contra ela, porque uma hora ou outra essa empresa vai acabar sendo processada por alguém por conta da inadequação desse tratamento. Ou pior, pode ser que não seja você, e eu espero que não, que processe esse cliente do qual você ofereceu o serviço. Mas aí o que vai acontecer? Alguém provavelmente vai fazer
E o que esse cliente vai ter que fazer? Olha, eu me lembro que há um tempo atrás, o doutor fulano teve aqui me oferecendo compliance, não dei relevância, agora estou sendo processado, e aí você vai ser contratado para resolver duas questões, o compliance mais a defesa da ação. E perceba que a lei, ela exige que tenha um compliance, ou seja, esteja adequado, esteja em conformidade com ela, empresas de qualquer segmento, tamanho ou porte. Qualquer empresa que faça tratamento de dados pessoais precisa fazer uma adequação. Então, se tem uma mercearia, se tem uma clínica médica, se tem um fotógrafo, um estúdio de fotografia que lida com informações extremamente sensíveis, filmagens, fotografias, algumas delas inclusive fazem os famosos ensaios de boudoir, essas empresas vão precisar ter minimamente um compliance. E aqui eu vou citar até a professora Núria Lopes, porque alguns empresários falam: gente, mas eu não sou uma Coca-Cola para ter um compliance. Na verdade é o contrário. Você não precisa ter o compliance da Coca-Cola, mas você precisa ter um compliance. O terceiro grande segmento vai ser o segmento de treinamentos. Porque pode ser que você não venda o compliance para a empresa, pode ser que dê muito trabalho realmente fazê-lo, mas você pode treinar. Você pode treinar os empresários, você pode treinar o RH, você pode treinar o TI, para que eles façam essa implementação. Eu estou citando para vocês apenas 3 de diversos exemplos que dão para qualquer advogado, volto a dizer, especialmente os advogados em início de carreira, os advogados que têm escritório de pequeno e médio porte, conseguem fazer para monetizar com essa lei já a partir de agora. Volto a dizer, se hoje acontece algum problema de inadequação de tratamento de dados, um vazamento, por exemplo, que viole a privacidade de alguém, você que é colega advogado sabe que quando acontece um vazamento pode ocorrer a violação de um direito fundamental, privacidade, honra ou imagem. E quando isso acontece, dano moral. Então só por isso já daria uma ação independente da LGPD. Porque hoje as pessoas estão sujeitas, se não à LGPD, mas à Constituição Federal, o CDC, o Código Civil, o Marco Civil na Internet e a tantas outras legislações. E aí o que eu quero te dizer é que, pensando nisso, eu criei um curso chamado LGPD Advanced. Lá eu trouxe diversas ferramentas para que o advogado, além de conseguir dominar a lei, ele vai conseguir saber em quais mercados atuar para poder trazer clientela para dentro do seu escritório, que isso também, obviamente, é muito relevante. Eu estou colocando para vocês aqui 3 exemplos de mais de uma dezena que nós colocamos lá e de como você faz o passo a passo de cada um deles. Se você estiver interessado nesse curso, clica aqui nos comentários, eu estou colocando o link para que você tenha acesso a ele, ou até mesmo uma das minhas web aulas falando sobre o mercado da LGPD para advogados a partir de agora. Por fim, se eu puder te dar um conselho relevante, não aguarde até 2021 para começar a se posicionar nesse mercado. É realmente um oceano azul de oportunidades, mas não dá para esperar o início efetivo da vigência da lei para só então você conhecer dela. Como esse vídeo é especialmente para você, advogado, eu te convido a me acompanhar nas minhas redes sociais. Semanalmente, especialmente agora, eu tenho produzido bastante conteúdo em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero você no próximo vídeo.